Vamos partir então, galerinha, para a questão de número 9. Vamos ler e ficar bem atento que a gente vai ter que fazer um pouquinho mais de conta aí. Presta atenção. A massa da Terra é cerca de 85 vezes a massa da Lua. A massa da Terra, 85 vezes a massa da Lua. Ao longo de um segmento de reta que liga os centros da Terra e da Lua, há um ponto neutro, onde as forças gravitacionais da Terra e da Lua, que agem sobre o mesmo corpo, se equilibram. Então, esse ponto divide a distância Dzão entre a Terra e a Lua em duas partes que estão na proporção. Bom, então é o seguinte, nós temos aqui a Terra, nós temos aqui a Lua. Tem um ponto aqui que a gente não sabe onde esse ponto tá. Tem um ponto neutro aqui que ele fala que divide, né, esse segmento e as forças gravitacionais acabam se anulando. Bom, teoricamente eu não sei onde é esse ponto, que a gente está começando a fazer o exercício. Então vou colocar esse ponto em qualquer lugar aqui, ok? Certo, pessoal? Vou colocar esse ponto em qualquer lugar. Vou colocar esse ponto aqui, ó. Esse é um pontinho A. Vamos pensar que esse daí é um corpo, ok? Aqui eu tenho um corpinho de massa MA. Nesse ponto, a força que a Terra faz sobre ele, a força que a Terra faz sobre o corpo A, vai ser exatamente a mesma força que a Lua faz sobre esse corpo A. Então, na verdade, se a força é a mesma, elas se anulam. Só que a distância entre a Terra e a Lua é chamada de D. Ele quer saber em que proporção isso está funcionando. Então, na verdade, o que eu vou fazer? Ele não fala mais nada, ele só fala de proporção. Então, o que eu vou fazer? Eu vou chamar essa distância da Terra até o corpo A de x. Logo, essa distância eu tenho que chamar de D menos x. Ok? Vamos pensar na seguinte ideia. Bom, se as forças se anulam, quer dizer que a força de interação entre a Terra e o corpo A tem que ser igual à força de interação da Lua para o corpo A. Lembrando o seguinte, qual que é a força de interação da Terra para o A? A constante G, a massa da Terra, a massa do corpo A, dividido pela sua distância ao quadrado, que eu chamei de x. Da Lua é a constante gravitacional, massa da Lua, massa do corpo A, dividido pela distância. Que é D menos x. Bom, dá para perceber de cara que eu posso cortar o corpinho A, eu posso cortar o G também. O que a massa da Terra é? 85 vezes a massa da Lua. Então é 85 vezes a massa da Lua. Massa da Lua, D menos x ao quadrado. O que eu posso fazer nesse caso aí? 85 não, né?
é 81 vezes, perdão. Desculpa. 81 vezes. O que eu posso fazer com a massa da Lua? Cortar também. Aqui fica 1. 81 sobre x ao quadrado. Ok? Lembrando que isso vai dar uma equação, né? Você pode desenvolver aqui o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Só que eu acho que a resolução vai ficar mais difícil. E lembrando que eu não vou poder ter resposta negativa lá na equação do segundo grau, porque eu estou falando de distância. Então o que eu vou fazer? Tudo que eu faço de um lado, eu faço do outro. Então eu vou tirar a raiz quadrada de um lado e do outro. Com isso, eu acabo tendo 9 sobre x e 1 sobre d menos x. Se eu multiplicar isso cruzado, eu vou ter 9d menos 9x igual a x. Então, 9d igual a 10x, x é igual a 9d dividido por 10. O que significa isso? Que a distância x aqui é 9 décimos de d. Então, essa distância aqui, ó, é 9 décimos de d. Para chegar ao inteiro, a outra distância é 1 décimo de d. Então, na verdade, qual é a proporção que isso segue? Aqui é 1 parte de 10 e aqui é 9 parte de 10. Então, a proporção, na verdade, é de 1 para 9. Para cada 1, eu tenho 9. A proporção é de 1 para 9. E está escrito no gabarito dessa forma. Opção certa, letra C de casa, galerinha. Questão de número 9.